Bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão vendo esse vídeo. A gente vai fazer um podcast sobre o livro O Colapso, é, e do capítulo 14, por que algumas sociedades tomam decisões desastrosas. Aqui comigo estão o Caio, o Henrique e a Letícia nos bastidores. Certo. Introduz o assunto aí, Caio. Tá, então, o livro, a gente vai falar do capítulo 14 e, como o próprio Nathan disse, é por que as sociedades tomam decisões tão desastrosas? E essa pergunta foi uma pergunta que ocorreu para o autor do livro em uma de suas aulas na faculdade em que ele lecionava. Então, um aluno chegou para ele em determinada aula em que ele falava sobre a sociedade da Ilha de Páscoa, em que a sociedade levantava estátuas, né? Porém, em contrapartida, eles acabavam destruindo grande parte da sua floresta. E isso acabou que tirou toda as árvores, né? Do lugar onde eles estavam. Aí um aluno chegou para ele e falou assim: ué, professor, mas o que eles pensaram, né? Os habitantes da Ilha de Páscoa pensaram quando eles cortaram a última árvore que tinha na ilha, né? E por que eles têm essas ideias tão desastrosas, né? Quando se fala de recursos naturais, do próprio ambiente, enfim. E isso acabou gerando um questionamento muito, muito grande no professor, porque acabava que ele meio que não tinha pensado nisso, né? E essa que é a grande sacada, né? A grande sacada é que você é um professor, mas você acaba aprendendo também com seus alunos. E com isso ele acabou gerando esse capítulo que a gente vai apresentar agora. Então, podemos falar que, num primeiro momento, ele fala que as sociedades, né? Elas tendem a tomar decisões, possuem um alto fluxo de informações e compartilham seus recursos e eles perecerem por causa de falta de recurso não seria uma coisa muito muito normal. Isso daí seria uma coisa porque eles muito... são avançados, são tão avançados assim, mas aí, né, cai, Sim, some, né? Como assim, né? Como acontece isso, né? Não é normal você ver uma sociedade se extinguir por causa de, tipo assim, por causa de recursos naturais. Porém, se a gente for pegar ao longo da história, muitas sociedades acabaram acontecendo isso com elas. As sociedades, elas foram perecendo por vários fatores, né? E relacionados ao ambiente em que eles estavam. Mas por que isso acontece? O que acontece dentro da sociedade para que elas acabem tendo esse fim trágico, né? Aí, no livro, né? E tem alguns padrões, né? Então a gente pode separar isso como padrões. E aí o Caio tava falando, né? Como Exatamente. Exatamente. Como que essas sociedades, elas cometem tantos erros graves, né? E uma coisa que foi abordada pelo escritor foi que a incapacidade dessas sociedades de tomarem decisões em grupo. Praticamente esse é a base para todos os problemas que acontecem e todas as hipóteses do que pode acontecer. A gente vive em grupo, né? Só que para as coisas acontecerem tem que ser uma ação grande, né? Para dar um efeito, certo? Digamos que, na teoria, a gente vivendo numa sociedade seria uma teoria perfeita, porque aparece um problema, a gente resolve. Porém, na prática é muito diferente, tem vários fatores que vão influenciar nisso. E tem várias situações que dão muitos exemplos disso, né? Exato. E a gente vai estar dando uma olhada nelas. Show. Como o próprio autor, ele propôs pra gente, né? Ele propôs um mapa rodoviário desses fatores que vão contribuir para o fracasso na tomada de decisão dessas sociedades, na tomada de decisão em grupo, que elas fazem e que acabam não levando a perpetuação, né, da sociedade no ambiente. Como que é assim? Como assim mapa rodoviário? É tipo... São fatores que ele propôs esse mapa rodoviário para propor os fatores que podem acontecer que levam uma sociedade ao colapso, entendeu? Como se fosse várias paradas, né? Então ele vai dando várias paradas. Isso, exatamente. Você vai parando nesse... Como se você estivesse andando de ônibus e fosse parando, certo? Exatamente. Legal. Aí a gente vai andar por todas elas, a gente vai falar sobre todas elas, mas eu já vou falar para vocês
todos esses fatores, e aí a gente vai puxando cada um com mais calma. O primeiro fator seria que um grupo pode não ser capaz de prever o problema antes que ele surja de fato. Isso realmente é um problema, né? O segundo seria, quando o problema surge, o grupo pode não conseguir identificá-lo no início, né? Quer dizer que você pode estar convivendo com o problema e não tá sabendo, então. Isso, exatamente. Uhum. Um terceiro ponto seria, após perceber esse problema, pode nem mesmo tentar resolver esse problema, entendeu? Esse aí a gente conhece bastante. Muitos A galera exemplos. vê que o problema tá lá, mas... E aí, né? O que acontece? Vai. Um quarto ponto nisso seria que pode tentar resolver o problema, esse problema apareceu, a sociedade pode tentar. Não, quando eu falo sociedade, pode ser um grupo também, tá? Então, a sociedade ou esse grupo pode tentar resolver esse problema, porém, pode não ser bem sucedido, entendeu? Pode conseguir simplesmente por fatores que a gente vai comentar mais pra frente, né? Exato. E o último ponto seria a tomada de decisão correta, né? Que quando a sociedade consegue prevalecer, consegue se perpetuar mesmo com esses problemas. Então, para dar início, vamos dar início à nossa primeira parada nesse mapa rodoviário, né? Então, continuando, vamos dar início nesse nosso processo até o último ponto desse nosso mapa rodoviário, começando pelo primeiro ponto, que seria os grupos, né, ou as sociedades que fazem coisas desastrosas porque eles não conseguem nem prever um problema antes que esse problema acabe batendo na porta deles. E isso acontece por uma série de razões. E, por exemplo, uma dessas razões seria que a sociedade ela não consegue ou ela nunca teve uma experiência prévia desse problema em questão. E outro problema seria que... Mas aí esse caso aí seria o caso daqueles grupos mais antigos, por exemplo. Você tem um grupo lá que aí teve uma seca, mas eles nunca passaram por uma seca antes. E aí ninguém lembra como que é, ou se já passaram, ninguém lembra mais como foi, certo? Uhum. E aí o que eles vão fazer? Aí que acontece que ou eles se adaptam rapidamente, ou no número dos casos eles não simplesmente acaba, né? Morre gente. Exato. Como também ocorrem várias secas, né? Pode acontecer O problema secas. desastres naturais, tipo, né? Desastres naturais. Porém, o que acontece também? Uma sociedade, ela pode ter passado por esses eventos, né? Só que, como eles não têm um sistema, por exemplo, de escrita, eles não conseguem anotar ou... Então tudo que fica é baseado na conversa, então. Tipo assim, o que uma geração passa pra outra... Exato. E a informação se perder pro caminho, aí já não tem o que fazer. Exatamente. Então, essa é uma grande vantagem da escrita, então, né? Sim, porque nem mesmo essas experiências prévias que eles já tiveram garantem que essa sociedade vá passar por essa nova experiência, porém que já tenha ocorrido. A gente estava falando desses desastres naturais, como seca, ou até mesmo um alagamento, né? Outro ponto também... continua, Caio. Pode falar. Um outro ponto é a tendência do ser humano de padronizar todas as coisas, né? Que ele aprende. Verdade. Ele tenta fazer analogia com uma coisa que ele já tinha passado antes. Uma seca, ele passar por um período de muita seca ou muita chuva, e Sim. ele passar de passar por um período de muita chuva também, só que com variáveis diferentes. Que aquele aprendizado que ele teve anteriormente não vai servir de muito para ele embasar nessa nova realidade dele, como uma chuva de verão é diferente de uma chuva de inverno, porque você vai ter o fator de frio ao se aplicar essa nova dificuldade que a civilização vai passar. Então, E ele ele tá em terrenos diferentes também, né? Porque ele, de repente ele tá num terreno aqui, ele aprendeu a viver ali. Daí ele se muda, vai para outro lugar que é totalmente diferente, o bioma, sei lá, diferente. E aí ele começa a aplicar as mesmas coisas que ele fazia naquele lugar. Ou alguma semelhança no solo, né? Porque ele achava que era tudo, vamos dizer assim, igual. Podemos falar mais ou menos assim? Padronizado, né?
Um solo que pode causar um desastre, né? Um solo que eles estão acostumados a ser muito fértil naquela região deles, eles utilizaram por anos esses solos e nunca teve deficiência nenhuma de algum nutriente. Eles se mudam para uma região, essa região, esse solo, esse aporte de nutriente que o solo recebeu é muito recente. Então qualquer período de um pouco de seca e algumas ou força de vento mais forte sim pode tirar essa primeira camada do solo e já não tem mais... Esse é um exemplo que traz no livro, né? Uhum. Que é o caso, como que é mesmo? No solo da Islândia, que os vikings... Quantos casos aí, Nathan? Quantos casos aí? Troca de um lugar pro outro. Que eles vai pra lá? Okay. Porque é no caso de aporte de cinza vulcânica, né? Uhum. Então, essa cinza caiu no local e não é uma camada tão profunda quanto eles estavam acostumados nessa região de origem, né? E eles não faziam ideia, porque eles acham que eles começaram a plantar e as poucas rotações de cultivo que eles tiveram já foi suficiente para exaurir os nutrientes do solo. E eles não conseguiram plantar mais nada daí. Isso não precisa não precisa ser lá nos Vikings, pode ser uma coisa mais recente. Antes de você ter conhecimento do solo, conhecimento de micronutrientes e coisas do tipo, né? Você não sabia que você estava extraindo todo ali da terra, né? Hoje em dia a gente sabe, a gente tem tecnologia, tem essas coisas, mas ainda comete muitos erros, né? E a gente vai conseguir continuar falando sobre isso, né? Trazendo um caso aqui do Brasil, é que a gente também, mesmo sendo letrado, mesmo conseguindo obter informações de eventos que aconteceu há muito tempo, né? Acabou que aconteceu isso com a gente, quando teve o caso de Mariana e Brumadinho, né? Que aconteceu o caso de Mariana e meio que deu todo aquele estardalhaço, porém, passou um tempo, a gente esqueceu praticamente, não cobramos direito, né? A Vale, e aí aconteceu de novo em Brumadinho, né? Nossa, real, né, mano? Isso foi um caso que entra nessa parada, porque mesmo já tendo acontecido, a gente meio que deu brecha. Não se aprendeu com aquilo, né, que aprendeu. Exatamente. O que aconteceu, então é como se exatamente. tivesse perdido isso, né? Sim, quer dizer que não depende só das tecnologias, por exemplo, a tecnologia da escrita, né? Outras tecnologias, né? Isso vai também da parte da ganância humana que entra já, né? O famoso não é problema meu. Esse aí entra em qual ponto, pra gente ser mais preciso? Esse daí ele vai começar a falar um pouco sobre na segunda parada da rodoviária. Mas já estamos nela ou não? Não, ainda não. Eu queria citar mais um exemplo, né? Que ocorre quando entra naquele exemplo que o Nathan deu de falsa analogia, né? Que você vai cuidar de um problema que acabou de aparecer com uma experiência de um outro problema, né? Que é até um exemplo citado no livro, que é da Segunda Guerra Mundial. Nossa, esse é muito da hora. Esse é muito da hora. Onde com a França, né? Ela saiu vitoriosa, né? Na Primeira Guerra Mundial. E ela meio que tentando prever uma segunda guerra, ela se preparou. Os alemães, né? Contra os alemães, né? Eles foi lá a Primeira Guerra, ganhou dos alemães fácil e falou, vamos repetir a estratégia, vai dar certo. Que era a estratégia das trincheiras. E eles meio que continuaram usando essa estratégia contra os alemães, porém, os alemães, eles utilizaram outra estratégia que acabou... que acabou... situação, né? Não era a mesma situação. Exatamente. E isso acabou levando à derrota da França, né? Por exemplo. Então, esse foi a nossa primeira parada nesse mapa rodoviário. A gente já deu bons exemplos, agora a gente pode partir para a segunda parada. Porém, essa segunda parada, ela é um pouco parecida com a primeira, mas ela tem suas diferenças. Então, essa segunda parada é sobre se a sociedade prevê ou não o problema antes que este se apresente. Você pode estar até se confundindo, né? Se falar, nossa, mas esse é tão parecido com o primeiro. Realmente, esse é parecido com o primeiro. A gente até se confundiu em um exemplo que a gente deu. Mas a gente vai retomar esse exemplo nessa parada e vai explicar certinho o porquê que ele é nessa parada e não na outra.
Nesse caso, essa parada ela envolve a percepção ou a não percepção do problema que de fato já se apresentou. Então ele não vai ocorrer, entendeu? Ele já está ocorrendo, porém a sociedade ela pode prever ou não que isso já está ocorrendo, entendeu? E nessa segunda parada, nós vamos ter 3 motivos para tais fracassos. O primeiro, no caso, seria a origem de alguns problemas que são literalmente imperceptíveis. São problemas que estão ocorrendo sem que o grupo, a população, a sociedade saiba que está ocorrendo e só vão ter conta disso quando o problema já estiver em um ponto avançado, muito grande. Crítico, exato. Né? E nisso tem um exemplo que era aquele exemplo que o Nathan tinha falado no primeiro ponto, que era o do solo. No caso da falsa analogia, né? Os vikings vieram da Noruega e da Inglaterra. O solo daquele lugar ele foi gerado por geleiras que fez a formação de um solo mais pesado, composto por argila, né? Certo. E não é levado por vento. Então você pode desmatar quando você quiser, e também a sazonalidade de chuva é diferente, e que o vento não vai pegar e não vai conseguir levantar aquele solo. Aí ao contrário da Islândia, que as florestas formadas, né, naquela época, eles não tinham conhecimento também dos micronutrientes. E aí, o solo da Islândia foi formado por vinda de cinzas vulcânicas e formada aquelas florestas deles. E os vikings vieram, até antes da interferência deles, estava tudo normal. Ciclagem de nutrientes e pá. Os vikings vieram e começaram a desmatar aquela área para fazer pastoreio, para criar gado. Era uma área similar, né? Era uma área bem parecida. Tinham lá só que a composição do solo era bem diferente. E devido a isso, era um solo mais leve, e eles tirando essa cobertura de mata, fez com que o próprio vento e o desgaste de recursos que eles usavam para a agricultura e para a pecuária deles foi tirando esses nutrientes do solo. Por causa da erosão, então. E até eles não conseguirem cultivar mais nada naquele local. Eu vi também que isso aí, os nutrientes que tinham lá na Islândia se concentravam justamente nessas formas vegetais, né? Como a gente tá falando das próprias árvores, entendeu? Vamos dar um exemplo aí, Amazônia. Vamos dar um exemplo da Amazônia. Exatamente. O solo da Amazônia é pobríssimo, pobre, só que tá o quê? Tem uma vegetação formada ali, né? Então, que sustenta a floresta é a própria floresta, né? Exatamente. Que todo o nutriente, toda a matéria orgânica, no caso, eu acho, que sustenta aquele ambiente está justamente nas próprias árvores, nos próprios corpos vegetativos, né? Quer então, dizer, um erro... Exato. Porém, aí que entra, né? Na época, era 870. Faz tempo. Ligado? 870, faz 1000 anos atrás. Os vikings, né? Eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Entendeu? Já no nosso caso é diferente, mas o que a gente quer chegar é que os vikings, eles realmente não sabiam, né? Que o solo da Islândia era diferente do lugar em que eles vieram. Era bem diferente. E isso acabou levando a vários problemas. Outro motivo que está nessa nossa parada é a frequente incapacidade de perceber um problema após este ter aparecido o da administração à distância, por exemplo. Como assim? O livro dá um ótimo exemplo, que é de uma empresa que tem a sede em um lugar, porém os empresários, né, os donos da empresa, eles coordenam essa empresa de outro lugar, bem longe da sede. De outro estado, né? De outro estado, exatamente. E isso acaba atrapalhando muito porque a sede, né? A sede em si da empresa, ela estava sendo tomada por ervas daninhas, né? E aí acabou virando um fuzuê. A galera que estava na administração estava lá, nem fazia ideia do que estava acontecendo, e o problema foi acontecendo aqui. Exatamente. E esse é um problema muito comum que acontece até hoje, e temos vários exemplos para dar, né? Que é quando um local que você está administrando fica muito longe, você não consegue prestar atenção no que realmente está acontecendo, e isso abre muitas brechas para que vários
coisas de ruim Vários aconteçam e negócios você... eles chegam à falência por causa disso, né? Se a gente for mais pontual assim, né? Aham, exatamente. Massa. E um terceiro motivo, né, é que talvez as sociedades elas não consigam resolver esse problema porque esse problema se apresenta, ele está acontecendo, porém é de uma forma muito lenta, entendeu? É tão lento que o problema está acontecendo, a sociedade nem está percebendo, entende? Ou se está percebendo, não faz nada porque está acontecendo tão lentamente que, se você for ver no longo prazo, isso acaba levando a um problema, tipo assim, acaba levando a consequências muito grandes, entendeu? Se que é uma coisa que vai chegando aos poucos e as pessoas vão se acostumando com aquele cenário todo dia e não vê a mudança acontecendo. Todo dia vai mudando um pouquinho, mas ninguém percebe. Um problema que meio que só alguém de fora, ou que viu lá há muito tempo atrás, voltando naquele lugar, vai conseguir identificar o que está acontecendo. E esse problema é chamado por um termo, né, de amnésia de paisagem, né? Que é isso que o Nathan acabou de falar, né? Nathan, você quer falar um pouco mais sobre isso? Sobre essa parte? No livro ele traz a abordagem das férias que ele passou na Big Hole lá em Montana, Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Era uma bacia e tipo, lá tinha uma montanha muito grande e até na época de verão, essa montanha era coberta os picos dessa montanha eram puramente neve, né? Isso nos verões de 53 e 56. E depois de muito tempo, em 98, que ele decidiu voltar lá para reencontrar amigos e voltar no lugar, ele viu a montanha e tinha uma pequena faixa linda de neve só. E ele começou a interagir com os antigos conhecidos dele e falou que eles comparavam aquela massa de neve com um dos verões anteriores. Memória curta, então. Uma memória curta. E depois, ele ficou triste em descobrir que nos anos 2001, 2003 já não havia mais nada de neve naquela montanha. Caraca. E a população nem percebeu. E a população da região ano passado isso tinha aí, um pouco menos. Isso aí é o que acontece, né? No mundo inteiro. Por exemplo, com o aquecimento global, né? Por ter várias pequenas variações, né? Na temperatura, parece que não pesava, né? Mas você vai ver no longo prazo, isso aí, nossa, tá acabando praticamente, né? E é só agora que a comunidade científica entrou em consenso realmente do aquecimento global, né? Porque o problema que tem do clima é que é natural do planeta ter variações na temperatura. Exato. Só que... Só que é uma tendência de alta, né? Alta, baixa. Percebia, né? Não, eu digo assim, agora tem uma tendência que é de alta. Antes subia, baixava, subia, baixava, subia, baixava. Aí esse ano foi quente, outro ano mais frio, normal, né? Só que por interferência humana, nem esses picos de temperatura mais baixa estão ficando mais baixos, entendeu? Então agora eles são mais quentes. Então precisou de fazer uma alteração muito grande para que a academia científica entrasse em consenso. Pô, tá acontecendo alguma coisa. Realmente está acontecendo. A variação de, 50 anos atrás tenha sido 1,5 graus, 1 grau na temperatura, mas já é o suficiente para causar os desastres que a gente está vendo. Muito bom. Então, a normalidade deslizante, ou amnésia de paisagem, que são sinônimos, ela vai dificultar a população, a sociedade daquele local, de lembrar como é que era a região e sua... Eles vão perder a percepção, então, né? Eles não vão ter essa percepção que a coisa tá porque eles não têm a memória, né? Como eles estão lá todo dia, né? Eles acabam, tipo assim, parece que é que nem você... Eu sei que é um exemplo meio ruim de dar, mas eu acho que vale bastante pra essa... Pra entender, né? Isso, é que nem quando você tá com um filho ou com um filhote e você começa a conviver com ele. Você como você tá vivendo com ele todos os dias, você não acaba vendo que ele tá crescendo, entendeu? Você não vê mudança de um dia pro outro, né? Exatamente. Então, tipo assim, uma pessoa de fora, ela vai ver um filhote ou um bebê, ele vai ter uma imagem diferente da sua. Vai ser uma foto, né? Vai ser um... Como você vai estar com a criança ou com o filhote todo dia,
você não vai acabar vendo que o desenvolvimento dela em si, entendeu? Sempre vai estar quase a mesma coisa. Só que para uma pessoa que está de fora, ela já vai ter duas imagens diferentes. Uma que ela viu há um tempo atrás e uma que ela tá vendo agora, no E momento. ela não vai ter esse gradiente que quem tava lá Exatamente. teve pra... E eu sei que é um exemplo ruim, mas você consegue colocar isso em vários aspectos, que nem como o Nathan falou, o caso da montanha em Montana, que o autor tinha explicado, e você consegue colocar isso em vários aspectos, né? Até mesmo... É uma coisa que ele aborda vai abordando ao longo do livro, é o próprio exemplo da Ilha de Páscoa, né? Isso pode ser uma coisa que aconteceu na Ilha de Páscoa. O que a gente tem em mente é que os insulares chegaram lá, desmataram tudo e pronto, acabou. Eles começaram a morrer de fome ou cometer canibalismo, né? Mas a Ilha de Páscoa, a gente tem que lembrar que é uma ilha bem pequena e aquele pessoal que chegou lá, eles conseguiram viver mais ou menos uns 800 anos lá. Então não foi de uma vez. Não foi de uma vez. É muito tempo isso daí. E também a gente pensa que aquilo pode ser ritual de apresentação, né? Pode ser uma competição, um lazer que eles tinham, né? Carregar aquelas estátuas gigantescas lá. Mas, e que a gente pensa que quando faltou, a gente pensa em um insular chegando no lugar e cortando a última árvore, né? Ele chegou e falou, agora acabou, agora é pum. E derrubou a última árvore, mas isso não é o que aconteceu. Isso pode ser decorrente de, como que fala, uma degradação ambiental do lugar, que é Sim. uma coisa foram que a gente... diminuindo o tamanho das árvores, só foi ficando aquelas árvores mais mirradas. E a gente pode... pequena, né? Pode falar, A gente pode também falar que, tipo assim, 800 anos, então foram muitas gerações, se você for parar pra ver. Foram várias gerações que passaram. Então, se a gente pega a primeira geração que chegou e que esteve na ilha e uma penúltima, ou a última, se você colocar a primeira com a última, vai ser totalmente... Se essa primeira pudesse viajar no tempo e chegar lá Exato. no futuro e falar, meu Deus, ele ia que ficar é isso, abismado. né? Tipo, a ilha que eu cheguei não tem nada. Que Porém, fez, só que a última geração, ela já estava acostumada. Aquilo lá que ela via, que eram poucas árvores, era, na verdade, o normal pra ele, entendeu? Então, tipo assim, tem essa memória, amnésia de paisagem, né? Que é muito... Pode ser uma coisa de massa crítica de... Interessante, né? Uma coisa de massa crítica também, que é da floresta que se sustentava lá, pode ser o tal de efeito o efeito de borda que a gente tem, né? Que a gente aprende. Que eles foram tirando aquela cobertura de mais das extremidades, assim, de planta, de vegetação, e as novas árvores que foram expostas a essa quantidade de radiação solar maior, mais vento, elas não estavam acostumadas com aquela maior incidência desses intempéries. Então eles poderiam meio que acabar fazendo um efeito dominó, entendeu? Tipo, eles tiram a parte da frente e as árvores atrás vão começar a morrer tudo. Não foi só o corte das árvores, foi a mudança do ecossistema ali que eles estavam eles mudaram todo o ecossistema da região, tendo esses cortes. Então, esses cortes de árvore. A floresta em um primeiro momento é totalmente diferente da floresta em um último momento, né? Isso que deve ter acontecido, né? E vão se passando as gerações, né? Isso é um fator, né? Porque é uma coisa... não, pode falar, pode. Da geração, né? A geração que a gente tem, a gente vive, sei lá, 70 anos, alguma coisa assim. E aí você sabe das histórias dos seus antecessores ali, seus pais, sei lá. Quando eles comentam, nossa, isso aqui, esse bairro aqui, na minha época em que eu era criança, isso aqui era tudo mato. Então realmente era tudo. E pra gente é estranho, porque a gente cresceu vendo aquilo ali como sendo um bairro. Porém, na época dele, aquilo ali era meio que tudo mato, realmente. Entendeu? Então é muito interessante, né? Isso. E como que tem que ficar de olho, né? Ficar de olho pra que essas coisas não aconteçam. Até que no livro ele explica também. Me cortou aí? Não, pode falar, cara. Depois eu continuo aqui. Pode ir falando. É que apareceu que minha conexão tinha cortado um pouco. Mas voltando, eu já vou dar até o exemplo que ele dá no livro, que essa retirada, né, de árvores assim, se for acontecer de um dia para noite, né, pode até levar
há uma sensibilização, né? Como teve no Japão. Aham. Ah, Império bom exemplo. Tokugawa, É, Tokugawa, né? Eu acho que eles já tomaram um caminho diferente, né? Da galera da Ilha de Páscoa, né? Porque eles viram que, como estava tendo um desgaste muito grande do ambiente que eles estavam, e o Japão também é pequeno, né? Uhum. E como é um ambiente muito rochoso, com muitas montanhas, né? Uma alteração na vegetação já é muito perceptível, né? Sim. E outra coisa, aconteceu rápido, né? O que aconteceu rápido ou lento, né? É poucas gerações, né? Ou de Então, uma geração pra outra, né? uma geração para outra. Um então ano foi pro outro, tempo talvez. suficiente para que as pessoas, no tempo de vida, vissem esse problema acontecendo, certo? Daí ele fala assim, alguma coisa de errado tá acontecendo, bem feio tá Sim. acontecendo. Tanto é que aí, no caso do Tokugawa, né, eles conseguiram reverter esse quadro e começaram a estabelecer cotas e coisa do tipo, né? E é uma coisa meio que cultural também dos orientais, né? Esse zelo que eles têm pela natureza. Então eles têm meio que um apego, assim, e eles acham muito importante conservar, né? Pra cair aqui, gente, desculpa. Deu uma caída aqui, minha conexão tá instável. Tá tranquilo. E a gente pode trazer isso para a realidade nossa também, né? Que é no caso da Amazônia. A Amazônia, ela tem no caso o Caio citou também, né? O solo pobre, ela tem uma massa crítica, entendeu? Se ela diminuir de um tamanho que ela tá para menos, ela vai começar a colapsar a floresta inteira. Então, e é uma coisa que a gente tem que dar muita importância para isso. Dar um enfoque para isso, porque é o mundo inteiro que não é só o Brasil que depende da Amazônia, né? Do bioma, é o planeta inteiro que depende dela. Para manter o clima agradável do jeito que a gente conhece para nós, né? O livro realmente traz umas reflexões bem interessantes, né, que a gente consegue trazer infelizmente, a gente consegue trazer pra gente, né? Sim, exato. E daí decorre, né, no livro que um dos outros motivos que as sociedades não conseguem resolver os problemas, uma das razões é que ele fala de comportamento racional, entre aspas, né? Cita sempre entre aspas no livro, e com razão. Apesar de ter uma conduta moralmente repreensível e de... fugiu a palavra agora. Não ter princípio, sabe? Uma total falta de empatia. Sim, explica como que é esse comportamento racional que vai ficar claro pra galera entender. E tem esse comportamento racional que surge através de conflitos de interesse. Uma pessoa mais poderosa ela, ou com maior conhecimento, ela tem noção de que aquela degradação da área, de alguma aquilo área, que ela tá fazendo que é algo ruim, né? É algo ruim pra todo mundo, mas ela vai conseguir lucrar com aquilo que ela tá fazendo de ruim, entendeu? Daí a gente pode já citar o nosso querido, excelentíssimo ministro, né? O Ricardo Salles. Ele mandou um monte de carga contrabandeada para os Estados Unidos, né? E eu não posso falar que foi ele, né? Porque eu vou estar acusando, então... Vamos supor. Supondo, né? Que ele tenha mandado aquelas cargas lá e, não tá nem aí, sabe? Ele tá lucrando, então, pra ele é sucesso. Em vista de que a conservação da Amazônia, como eu já citei, é importantíssima pra gente. Então, só que é aquele negócio, nem toda a população tem esse conhecimento, entendeu? A falta de conhecimento de uns, as pessoas que têm conhecimento se aproveitam disso. E a gente tem que trabalhar com essa informação, espalhar mais essa informação para a população também. É uma coisa importante. Esse comportamento racional, entre aspas, né? Do bom pra mim, esse como que é? Comportamento... O NEP é bom para mim e ruim para todos os demais. Ou o que não é problema meu. O NEP ser o não é problema meu, né? Não é problema meu, Que acho que é o ponto que a gente vai... Acho que a gente já pode entrar, né? Que é a terceira parada? Pode. Já tá na terceira parada, já? Eu acho que ainda não, mas... Vamos entrar nela. Vamos.
Então, a partir desse assunto que a gente tratou, a gente já começou a entrar na terceira parada, no mapa rodoviário, que são as maneiras surpreendentes de como esses fracassos acontecem. Então, essa terceira parada vai se estender um pouco mais. Então, abordando um outro assunto que ele cita, é o exemplo do subsídio perverso. É uma coisa que eu não tinha conhecimento, eu só conheci por esse livro, por essa parte do livro, que são as empresas que elas, sem a ajuda do governo, que os governos pagassem algumas coisas para elas funcionarem, elas não teriam lucro nenhum. Então, elas logo cairiam em falência, né? Que é, no caso, o livro cita o exemplo do algodão na Austrália, que eles subsidiam totalmente o custo da irrigação, né? Da irrigação, isso, exatamente, da irrigação para essas indústrias de algodão. Quer dizer, para quem o grande produtor de algodão, vai ser benéfico, vai ter o lucro. Agora, para a maioria da população, que é quem está perdendo com isso, porque eles estão pagando imposto, como é um pouquinho muito mais só para cada um, eles não percebem, né? Meio que não gera uma revolta, né? Isso. Porém, isso aí vai entrando na nossa conta, né? Praticamente, né? E acaba que os donos dessas empresas, eles que saem, né? Beneficiados nisso tudo, né? No final das contas. Pensamento racional, né? Como que é? O comportamento tal do comportamento racional. Reforçando de novo o bom pra mim e o ruim pra todos os demais. Exatamente. E essas empresas, elas tendem também a achar algumas brechas, né? Na lei. Como que funcionam essas brechas? Que é exatamente o que aconteceu em Montana também. Que ela fez uma lei para as empresas de minério limpar, assim, que elas usarem a mina, né? A extração, né? Fazer a extração, elas... Faz a produção, né? Isso, elas arcarem com a consequência de limpar o lugar, né? Não deixar rejeito na região e tudo mais. Só que o que acontece? Os caras fizeram... Assim que eles usavam mina, eles declaravam falência para não ter que limpar, e quem acaba com o custo dessa limpeza, porque senão ia gerar um risco para a população da região, era a própria população. Nossa. E isso resultou em $500 milhões no custo de limpeza. Cara. Os próprios cidadãos pagaram. É muita coisa. Será que a gente consegue lembrar da Vale, assim, nesse ponto? Que se ausenta da responsabilidade, e quem que tem que arcar com isso é o governo, sei lá, ONGs que querem ajudar as pessoas, geral, né? Bombeiro, sei lá. E até hoje eu não sei se teve procedência, eu não conheço a procedência disso, mas provavelmente não aconteceu nada, né? Teve algumas coisas, mas não se compara com... Que cada desastre já causou. Teve algum... Como que fala? Foi meio que pesado um pouco para a empresa, mas nada se compara ao desastre que ela causou, né? Sim, quer dizer que existe esse pensamento, então, de burlar as leis para benefício próprio, sendo que eles sabem que muitos vão se prejudicar com isso, certo? Ganância, então, vamos falar assim? Com certeza. Com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvida, né? É aquele negócio de se eu não coletar um recurso primeiro do que a pessoa que coleta também, eu vou ficar sem, mas ele vai pegar também, sabe? Então eu vou pegar porque eu vou ter lucro e não vou deixar para ele. No caso, vou pegar esse peixe, vou pescar muito esse peixe aqui, e a minha concorrência não vai ter peixe para pegar, entendeu? Meio que um raciocínio assim. Um exemplo legal que ele deu no livro foi aquela madeireira, né? Que utilizando essas leis, assim, esses furos no sistema. Essas brechas, né? Brechas. Isso. Eles vão em países menores, né? Acabam se aproveitando, né? Retirando uma grande parte de madeira. Que essa madeireira, ela vai nesses países menores, né? Se aproveita, né, dos recursos da população e pega muito, né? Abusa desses recursos e parte para outro país. E tem que arcar com as consequências disso tudo, acaba sendo a própria população, né? Que perdeu uma grande área
de vegetação, perdeu biodiversidade, né? Por causa desse desmatamento e assim essa empresa vai devastando esses países. E assim esses madeireiros eles desmatam rápido e vão migrando pros países perto, né? Uhum. Bem, vamos voltar então para dar nesse raciocínio, que seria que ele dá os exemplos de bandido estacionário e bandido errante. O bandido errante seria aquele que seria grande empresa que chega num lugar, desmata e vai embora. O que vai acontecer com a população desse lugar? Não vai ter nenhum benefício, pelo contrário, só malefício. Algum ou outro vai receber por isso, que aquele, de repente, político que arrendou aquela terra para esse estrangeiro. A população de lá vai perder muito recurso e, eventualmente, vai ser obrigada a ir embora daquele lugar, porque foi devastado o lugar, tiraram todos os recursos. E aí o bandido estacionado seria um outro exemplo, seria alguém que chega e fica explorando, mas não a ponto de acabar os recursos daquele lugar, mas o suficiente para aquela população se manter e ele poder voltar e de novo continuar devastando. E aí vai embora, volta, e esse seria o bandido estacionado, né? Ele sempre vai estar lá e sempre vai estar fazendo isso. Certo. Acho que dá pra entender assim esse raciocínio, esse exemplo, né? E o que é que dá a entender nessa parte dessa parada que ele faz, né? É que através da história, as ações ou as inações dos reis, chefes e políticos egocêntricos têm sido um motivo em comum do colapso das sociedades. Deixar de fazer ou fazer uma coisa errada. Daí vem os exemplos que ele cita, né? Os nórdicos, o político de Ruanda e, enfim. Sim, que tem esses, vamos dizer assim, essa política de barões, né? Que os caras, eles têm tudo quanto melhor e aí a população... o famoso quem pode mais, chora menos. Aí e como tem que consequência, né? Isso tem e como que tudo isso vai formando assim um colapso? É por isso, as decisões desses grandes políticos, vamos dizer assim, grandes chefes, grandes líderes, sim, que pensam sempre pro benefício próprio, né? Quando a gente fala isso, não tem como não pensar na atual gestão, né, do Brasil aí, né? Ou a inação deles, né? Exato. E aí a gente realmente volta a lembrar de novo do ministro do Ambiente, né? Ricardo Salles. Essa suposta, o que a gente vê que possivelmente está acontecendo, que ele está simplesmente vendendo, né, nossos recursos para o estrangeiro em troca de benefício próprio e daqueles do seu círculo, né? Que é muito triste mesmo. É uma frase que é legal de ser recitada, que fala no livro, que é a maior de todas as forças a afetar a insensatez da política é a luxúria pelo poder. Exato. Então o poder traz uma grande tentação, assim, sabe? Pra você levar você a fazer algo errado, entendeu? É a mais repreensível de todas as paixões que ele fala. E também tem essa falta de não sei se posso falar, mas até mesmo de convívio, né? Porque o livro também cita várias sociedades em que quem está no poder não se como que fala? Não tá junto com o próprio povo, né? E muitas das vezes a pessoa não compartilha da mesma realidade, né? Não compartilha da mesma realidade, né? Então, isso acaba afetando todo mundo, né? E quem sofre mais é o povo, né? E pelo contrário, ele dá os exemplos que, na verdade, isso poderia ser bom, né? Não poderia ser bom. Que os políticos fazem a coisa certa, vamos dizer assim, os chefes, né? Ele deu o exemplo da Nova Guiné, né? Uhum. Em que os chefes, eles moravam no mesmo padrão de casa, do mesmo jeito que todo mundo. Então, eles viram o problema chegando. Eles viram que derrubar a floresta era algum negócio, não estava compensando. Exato. Então, começaram a pensar de maneira que a gente chama de sustentável, vamos dizer assim, né? Que a floresta pode ser explorada aos poucos, de maneira correta, assim, que não vai prejudicar a todo mundo, né? Porque ele está inserido no meio das pessoas também, né? Até mesmo na Holanda, né? Porque a Holanda, ela se concentra abaixo do nível do mar, né? Então, caso acontecesse alguma coisa, todo mundo ia ser... Era muito crítico, né? Sem outras exceções, todo mundo. Então, lá já é um sistema mais
de cooperação, podemos dizer assim, sabe? E outras maneiras, outras coisas que acontecem seria essa, entre aspas, assim, cabeça dura, né? Persistência no erro. Que seria saber que o erro tá lá, ou seja, a gente tá aqui no ponto que é o seguinte: sabemos que o problema existe, mas estamos ignorando. Estamos como sociedade, vamos dizer assim, né? Porque a gente não consegue tomar uma decisão que vai resolver o problema isoladamente, né? Teria que partir do alto, certo? Certo. Então, como a gente pode ver, né, a luxúria, ela acaba sendo um dos maiores causadores de todos esses desastres, né, que acontecem com as sociedades, né? Pois, voltando para a Ilha de Páscoa, a luxúria lá foi muito grande, uma vez que os soberanos, né, as pessoas que estavam no comando, elas utilizavam muito seu poder para se manter no poder. Mas como assim se manter no poder? Lembra das estátuas? Então, digamos que essas estátuas, por terem valores religiosos, enfim, ter de esses poder, valores, né? ter esse valor poder, né? físico de poder, os governantes, eles sempre queriam estar mostrando que eram capazes de ser melhores do que os outros, entendeu? E por isso eles sempre buscavam fazer mais e mais esculturas, né? E isso maior, né? cada E vez aí, como usava as madeiras para fazer a escultura, e aí precisava desmatar cada vez mais, né? exatamente. Só que como cada um queria ser o melhor, e aí E para você ver, competição e coisas desse se tipo. tivesse um soberano não um soberano, mas se tivesse até um candidato que estaria querendo subir ao poder, com uma ideia mais ambientalista de falar, não vou fazer estátua, vamos deixar, porque estamos gastando muita árvore, estamos gastando muito dos nossos recursos para fazer isso. Ele nem era cotado para ia ter uma desaprovação, né? Ia ter uma desaprovação muito grande devido a esses valores, né? Que o melhor tinha que estar fazendo a melhor escultura ou a maior, entendeu? Então, muitos desses valores que essas culturas trazem estão ligadas se elas podem ou não acabar entrando em um colapso. E é por isso que atualmente, ou não atualmente, mas as sociedades, elas tendem a chegar num impasse em alguns momentos de acordo com os seus próprios valores, né? Porque uma sociedade que tem certos valores, ela pode chegar em um momento em que esses valores serão testados, né? Sim. E isso vai ser colocado à prova, porque, como o livro deu exemplo, vocês querem dar algum exemplo sobre... Por exemplo, o caso da China comunista lá, né? Que eles não queriam cometer os mesmos erros dos capitalistas, né? Não queria... Fez o comunismo para não falar que... Só que eles tiveram um problema ambiental muito grande lá, muito grande, que eles não levaram em consideração. E aí estão pagando o pato hoje em dia, né? Eles têm... os planos atuais de reflorestamento precisaram reflorestar uma área gigantesca, enorme, gigantesca mesmo. E essa questão de valores aí vai aprovar se a sociedade vai sobreviver ao tempo ou não. Porque quando você tem valores ultrapassados que não fazem mais sentido nos dias atuais, onde está acontecendo aquilo, é um perigo muito grande. E aí ele deu exemplo de casos em que esses valores, né? Valores prejudiciais, isso. Um exemplo que ele deu foi até da atual Ruanda, né? Que no passado era um valor muito intrínseco na sociedade ter uma população, quer dizer, não uma população, mas uma família muito numerosa. Porém, esse valor continuou até, não sei se até hoje, mas até há pouco tempo. Só que esse valor trouxe uma explosão populacional. A população começou a crescer, certo? Eles tinham esses valores porque tinha uma mortalidade infantil enorme. Então precisava ter muitos filhos. Como os tempos mudaram, né? Esses valores também são postos em prova, né? E acabou que chegou aqui. A gente pode puxar um caso do Brasil mesmo. Se a gente for trazer pro Brasil antigamente, o que conta a história? O normal era na roça ter muitos filhos, né? Muitos filhos, e aquilo fazia sentido. Hoje em dia mudou, a história é diferente. A população global mesmo cresceu muito.
em pouco tempo, porque é Revolução Industrial e tal, né? Então os valores, eles têm que ser adaptados também para as realidades, certo? Mas muitas sociedades, elas também... Elas pensam muito. Se mudar seria bom. Mudar esses valores seria bom. Aí tem aquela pergunta, né? Será que se eu mudar do jeito que eu tô, eu vou conseguir melhorar? Vai virar essa minha mudança? Ou será que se eu continuar desse jeito, uma hora eu vou conseguir continuar bem, entendeu? Então... E se tem isso em pequena escala também, né? Como, por exemplo, quando você tem uma população pobre e ela tá, de repente, inserida dentro do problema ambiental. De repente, ele deu o caso lá dos pescadores que precisavam usar dinamite para pescar, só que eles sabiam que estava destruindo o coral, o recife, certo? Eles sabiam que estava destruindo, eles sabiam que estava causando problema, mas eles precisavam alimentar os filhos deles. Então na ordem de prioridade para ele, o momento atual era mais importante. Exato. E aí, nesse ponto, você vê que o problema tá ali, tá identificado, ele sabe que o problema acontece, mas não vai mudar por questões maiores, questões sociais, na verdade, né? Então você começa a ver um padrão e começa a entender um pouco de como as coisas acontecem, né? Que uma coisa não tá isolada. O problema normalmente não tá isolado. Mesmo que você tenha tecnologia suficiente e consiga entender que aquilo tá acontecendo, a situação ela pode ser mais importante para quem estão envolvidos, né? E também faz parte até mesmo do crescimento, porque uma coisa que daria certo no passado pode não dar certo agora, né? Que é isso que a gente está frisando para vocês. Por exemplo, o livro até deu alguns exemplos, né? Por exemplo, a Inglaterra e a França, que eles abandonaram os papéis de potências, né? Que eles tinham. O Japão, ele abandonou sua tradição militar e... depois da guerra, investir em educação, né? Exatamente. São exemplos bons, né? Sim, com certeza. Aí tem o caso daquele que eu achei engraçado no livro, política visão de 90 dias dos políticos. Que é o quê? Eles se concentram em resolver problemas que conseguem ter uma solução dentro de 90 dias, um período de 3 meses. Mais do que isso, eles nem levam em consideração, porque questões de popularidade, né? Então, para se manter na popularidade, resolvem problemas ali imediatos, mas e aquele problema grande? E aquele problema que vai causar um problema no futuro? Aí não é problema meu. Eles simplesmente existem esses casos. Os problemas críticos dentro de 90 dias, né, Bode? Isso. Se não resolver em 90 dias, aquele negócio pode explodir. E eles não querem justamente por isso que você falou, eles não querem que exploda na mão deles, porque a popularidade dos caras vai lá pro chão. E nisso, quem acaba se prejudicando é até mesmo quem ainda nem tá vivo, né? Por exemplo, a próxima geração, né? Você tá meio que jogando uma bomba na mão delas, né? De acordo com o tamanho desse problema que eles estão deixando de solucionar, né? Ou deixando de lado para que seja solucionado em um momento futuro, quem vai solucionar isso são as próximas gerações. E isso tudo tá dentro do que eles chamam de recusa irracional, de tentar resolver os problemas, né? Daí entra também a psicologia da multidão, certo? Certo. Psicologia da multidão nada mais é que o ser humano, quando tá sozinho, ele é razoável, ele é tolerável, conversável. Agora, quando está em multidão, o comportamento é muito diferente, né? As pessoas se comportam de uma maneira estúpida, talvez nos bárbara, casos. né? Tomam decisões que depois param pra pensar e falam, nossa, o que eu fiz, né? Coisa desse tipo, que é um movimento da multidão mesmo. Então, isso cai dentro do que o livro chama de recusa irracional. Que, por sua vez, tem o que ele chama de psicologia da multidão, que é o quê? O ser humano, quando tá como indivíduo, todo mundo é tolerante, razoável. Agora, quando você tá em multidão, o comportamento, ele é irracional, ele é maluco. As pessoas começam a tomar decisões que elas nunca tomariam se elas estivessem sozinhas. Elas criam uma coragem que não existe. Fazem coisas das quais elas se arrependem no futuro, né? No livro dá o exemplo do bolsonarismo. No livro ele dá o exemplo do nazismo, né? Na real, a gente pode fazer um paralelo com o atual governo que está governando aí o Brasil, certo?
Certo. Quando você tem a multidão, ela enfurecida e ela toma decisões. Jogo político também que já é bem conhecido, né? Já é conhecido no Brasil, né? Que é um negócio de inflamar a multidão. Você coloca um objetivo em comum entre esse novo governante e a população e dá um motivo para ele meio que lutar, entre aspas, assim, que no caso do bolsonarismo surgiu como o comunismo que tem no Brasil, né? Que eles acham na cabecinha que tem no Brasil. E isso, as pessoas ficam cabeça dura, né? Alguém dita alguma coisa, eles, não, é isso mesmo. Ninguém tá pensando. Então... É complicado de você mudar, né? A ideia desse grupo, né? Em certos momentos parece até impossível de você tentar até mesmo dialogar, né? E entra nas políticas desastrosas nesse caso, né? Que aí tem o apoio da população, mas por essa questão do comportamento de... Daí é igual o Bode falou, você não vai querer entrar numa multidão dessas e querer mudar o comportamento de todo mundo. Essas pessoas, você tentar ter uma conversa razoável com elas, você vai ter que conversar isoladamente com uma pessoa ou duas pessoas, para você tentar ter uma discussão sem gerar algum tipo, como fala, sem gerar uma desavença com eles, sabe? Então Sim, são pessoas um que têm que ser abordadas individualmente. Você não pode chegar numa multidão dessas e falando falando do indivíduo, aí tem outro ponto que o livro puxa, que seria a negação psicológica, que é o quê? A pessoa tá convivendo com o problema, ela sabe que o problema existe, mas para se tornar possível, para ela não entrar em desespero, e tem essa questão que acontece com todo mundo, que seria a negação psicológica. No livro ele deu o exemplo da galera que mora próximo das barragens, e aí de uma maneira que se estourar a represa lá, essa galera morre, porque eles estão morando ali e todo mundo morre. Aí eles falam, vamos perguntar como seria, né, o índice de medo. Será que a pessoa que mora perto da barragem ali tem mais medo do que a pessoa que mora longe? É a tendência que a gente acredita, né? Que tá ali porque tá vendo um negócio tem medo. Só que ao contrário, quem tá longe fala, nossa, realmente o negócio vai cair, vai matar essa galera toda. Então eles não estão convivendo com aquilo todo dia, eles não estão passando pelo medo daquilo acontecer todo dia. E aquela população, aquela galera, aquelas pessoas que estão ali convivendo com o perigo todo dia, eles simplesmente não têm medo daquilo. Eles param de ter medo daquilo, eles param de acreditar que aquilo vai acontecer. Eles já se acostumaram com aquilo e colocaram na cabeça que nunca vai estar diferente daquilo. Nunca a barragem vai romper. Temos a população, por exemplo, se a gente puxar para o Brasil, população que mora nos morros, a população carente, nas favelas. Porque os casos de desmoronamento, né? É muito fácil você ignorar o problema, né? Quando ele tá ali. Quando ele tá batendo na sua porta, né? Porém, é muito mais fácil você ignorar do que você tentar, tipo assim... Porque se você deixar o problema consumir, né? Sua mente, você vai acabar ficando maluco, né? Isso é verdade. Tem esse exemplo, né? Tem a sanidade, né, mental. Sanidade. Tem esse exemplo que o Bode falou, né? Que acaba sendo também por questões de moradia, né? De não ter onde morar, e acaba que ele é o único lugar, mas também tem um exemplo da pandemia, né? Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas muito mais aqui no Brasil, porque além do problema da pandemia, tá tendo vários problemas com o governo, né? E então muita gente começou, né, a quarentena, todo mundo seguindo muito bem, porém, meio que o brasileiro se acostumou e começou a sair, entendeu? E passou a deixar de ter medo, né? Não quis mais ter medo, né? Exato, mesmo com 1000 mortes atingindo a gente todos os dias, 1000, 2000 mortes. Então, isso acaba que foi um problema que o brasileiro acabou tentando esquecer, porém... Não resolve, né? E isso que é importante, isso não vai resolver o problema, né? A negação psicológica traz um conforto para a pessoa que está naquela situação. Mas não vai resolver o problema. Falso conforto, né? Falso conforto. Sim, conforto mental, né? Exato. De não ficar pensando no problema, né? Porque se ela pensar. Aí ela tem que tomar atitude, certo? O que aconteceu no Brasil foi isso. As pessoas ficaram convivendo com isso, sabem que é perigoso, mas inconscientemente acaba começando esse estado de negação, né? De que o vírus nem existe, não vai matar ninguém, não. Tá morrendo gente todo dia. E isso você pode até colocar
unir isso a aquilo que o Bode falou anteriormente, que seria a opinião das massas, né? Uma vez que as massas estão falando, que um grupo está falando, para você ficar bem, você se acaba tendo a mesma ideia ou pensamento que eles têm e enfim, dá no que dá. Pode crer, infelizmente. Sim. Então, a partir de toda essa nossa conversa, a gente conseguiu mostrar para vocês um pouco da problemática que essas sociedades elas enfrentam na hora de tomar certas decisões. Para resumir aqui, eu só vou falar brevemente cada uma delas. Então, as sociedades elas vão enfrentar problemáticas que podem estar muito além da capacidade de resolvê-los, né? Um bom exemplo seria o dos coelhos na Austrália, que por ser um animal introduzido, e ele conseguiu se adaptar tão bem na Austrália que acabou atrapalhando muitas das espécies nativas e até mesmo minando o solo com suas tocas, né, no chão. Outra problemática seria que as soluções para essas problemáticas são muito caras para resolver, ou muito caras ou muito dispendiosas, né? Por exemplo, o exemplo das queimadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, que você vai precisar de muito... Sempre um problema muito grande, a gente vê nas queimadas da Califórnia lá, um negócio desastroso mesmo, né? Sim. Queima tudo, destrói tudo. E por que a gente pensa, né? Por que ninguém faz nada, né? Tipo, porque é muito eles caro. não preveem? É muito caro para resolver esse problema, né? E acabar, nossa, é um problema muito maior do que a gente imagina. Ou também tem a problemática dos esforços, né, que são empregados para tentar acabar com esse problema, eles serem limitados ou tardios, né? Vou dar um bom exemplo do pardal costeiro cinzento, que é um pássaro lá da Flórida, que, resumindo a história, o governo demorou muito, né? As autoridades locais demoraram muito para dar um habitat bom para esse pássaro, que acabou levando a um declínio muito grande na natureza. E para tentar repor esse número de pássaros na natureza, eles estavam querendo tentar cruzar esse pardal costeiro cinzento com outro pardal da região. Foi a última solução, que eles demoraram muito para chegar, mas chegou nessa solução, né? Só que para eles resolverem esse problema, para resolverem se eles iriam não cruzar essas duas espécies, eles demoraram muito para resolver também esse problema, o que acabou levando com que os pardais que estavam em cativeiro, né, ficassem tão velhos que não conseguissem mais se reproduzir. Eles ficaram estéticos. Tarde demais. Acabou, extinguiu, né? Perdão. Outra problemática seria que as sociedades elas não conseguem ter novas iniciativas, novos métodos, e acabam resistindo às novas soluções, que é uma coisa terrível, né? Se você for parar para pensar, que é aquele caso dos valores, né? Sim. Se você não muda os valores, não abandona os valores, né? De acordo com a necessidade do momento que você está, você pode acabar entrando em colapso, entendeu? Por exemplo, a Groenlândia aqui não quis adotar novos meios, né? Novos meios tecnológicos, e acabou levando o gado para lá como uma alternativa, né? Em vez de novas alternativas, levou o gado, né? E essa aí, se você for parar para ver, acontece aqui no Brasil também. Até numa das nossas conversas, na aula de Biologia da Conservação, a professora Érica, ela comentou por que em outros países eles utilizavam novos métodos, né, econômicos, e aqui no Brasil a gente continua utilizando esses métodos agrários tão, como pode falar, ultrapassados, prejudiciais, né? São prejudiciais, né? Sim, é justamente isso, ficar resistindo a novas soluções, né? E se você não muda, né, se você não se adapta, né, de acordo com o momento, né, em que você está, momento, ambiente, né, você acaba ficando para trás. Para isso você tem que ter políticas de pulso firme, né? Você tem que ter líderes bons, líderes que sabem o que estão fazendo. A gente tem exemplos. Até mesmo, exatamente. Por exemplo, até mesmo na pandemia, né? Nosso presidente, existiu muitas soluções que eram comprovadas não só pela ciência, mas pelo mundo todo. Ele bateu o pé e não quis adotar essas soluções e deu no que deu, né? 496 mortes,
496 mil mortos, eu esqueci do número. Então, é isso que a gente paga por... Em contrapartida, tem líderes que foram super eficientes, né? Exato. Quer dizer, Por exemplo, decisões desastrosas, como o título lá diz, né? um líder que se deu muito bem nessa pandemia, você poderia citar um, Nathan, pra gente? Que conseguiu conduzir o país de uma forma excepcional? Presidente da Nova Zelândia lá. Eu não vou lembrar o nome agora. Sei lá. Mas outra facilidade que teve também é que eles são um país isolado, né? É uma ilha, então é uma das primeiras reações que você tem e meio que, como fala, um bom senso é você fechar as fronteiras sul. Já que essa é uma ilha, vai ficar bem mais difícil de alguém acessar o lugar. Então, você Não fecha só essa isso, fronteira. né? Não só essa decisão, mas que... Pode falar. Não, e qualquer caso que, tipo, tinha na Nova Zelândia, como é uma população pequena também, mas qualquer caso que tinha na Nova Zelândia, eles já faziam um isolamento da região dos casos. Então, foi uma maneira deles conter antes deles começar a vacinação. Outra coisa é a vacinação também, né? Que Tomaram decisões Vacinação. assertivas, né? Exatamente, aí que entra onde eu queria chegar, que essas populações, não só essas populações, mas todas essas sociedades, antes delas entrarem em colapso, é uma série de decisões que vão levar elas, né, a ficarem do jeito que elas estão, entendeu? Por exemplo, a gente pode pegar o nosso caso mesmo. Nós, quando eu falo o país, né, nós tomamos medidas. Por exemplo, o nosso presidente sempre buscou tomar medidas que não fossem das melhores medidas, né, das melhores decisões, e isso a gente acabou pagando pato, né, enquanto outros países, eles tiveram uma sucessão de decisões que acabaram se saindo melhor do que a gente nessa. Quer dizer, tem decisões erradas e tem a falta de decisão também. Exatamente. E não é só na pandemia, na história inteira, entendeu? Tanto na Ilha de Páscoa, que a gente sempre comentou, vocês conseguiram ver que na Ilha de Páscoa não foi só uma decisão que deixou que a população, de colapso, né? levou a Foi sério. um fato isolado ali e pronto, acabou, né? Foram vários fatores que acabaram levando essa população ao declínio, né? E por isso que a gente quis mostrar todos esses fatores que podem levar as sociedades ao colapso para que a gente enalteça, né, todas essas sociedades que conseguiram prosperar, né? Porque se não tivesse a prosperidade de outras populações, a gente não estaria aqui, né? Sim, a gente pode pensar, nossa, desastre, mas se houvesse só casos ruins, a gente não estaria aqui, né, como raça, como espécie, né, Homo sapiens não teria vivido. Tanto é que o autor cita, né, que dá pra meio que ele conseguir compilar num livro, por exemplo, os casos desastrosos, né? Uhum, Não é o padrão, né? exatamente. Mas é um perigo enorme, certo? Sim. E assim a gente chega no final desse capítulo. Levando um pouco do que eu achei desse livro, eu gostei muito desse livro. Na verdade, desse capítulo, né? Porque eu ainda não li o resto do livro. Mas se é uma coisa que eu até falei para eles, que se o livro for igual a esse capítulo, o livro é maravilhoso. Eu vou ler ele depois melhor, tirar as minhas conclusões, mas baseado nesse capítulo, eu gostei demais. E ele mostra pra gente, né, que para que a gente prospere, a gente tem que ficar muito esperto com essas decisões. Eu acho que ele trouxe uma reflexão muito interessante. O capítulo inteiro você vai lendo e você consegue vai alterando o seu humor ali. Você vai começando a ficar até bravo em alguns casos, né? Que você começa a pensar na situação atual e como que... No começo você fala, mas como que as pessoas deixam as coisas acontecerem, né? Como que deixaram acabar com as árvores? Como que deixaram... Mas aí a gente meio que foi passando aqui e ficou meio claro que não é uma coisa só, não é uma pessoa só que resolve. E tem vários fatores daquela situação ali também, né? Exato. Mas não é algo que deve acontecer, é algo evitável. Pode ser muito evitável. Por mim é isso. É isso. Hoje é só, pessoal. Então, maravilha, muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado por ser essas pessoas maravilhosas. Até mais, gente.